Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos dando aqui o pontapé inicial no nosso quadro Mães que Surpreendem e estamos aqui com Eliette, Dona Rose e Geise para falarmos sobre um projeto, uma empresa que tem tomado bastante espaço dentro do mercado daqui do Maranhão. Estação Ada, que prazer estar aqui com vocês nesse café. Obrigada, com certeza. E pontapé inicial, quanta honra, né? Isso, Dona Eliette, já inicia contando pra gente como é que foi esse processo de empreender, como é que surgiu a Estação Ada? Bom, a Estação Ada, na verdade, começou com Adas chocolates, né? A gente trabalhava com bombons caseiros, né? Bombons regionais. E aí eu fui aprendendo mais coisas, bem casado, brownie, bolo. Depois a gente partiu para os salgados, fiquei nos salgados e nos geladinhos, né? Só que a gente teve uma grande oportunidade, uma porta imensa que se abriu para a gente, né? Que foi os supermercados Mateus. Nós tivemos essa oportunidade, graças a Deus, né? E aí expandiu muito. Por ter expandido, né? A gente cresceu de 1 a 6, né? Digamos assim, por cento de aumento. E aí ficou difícil de eu fazer todas as coisas. Então a gente resolveu focar. E como lá era os geladinhos, né? Aí a gente deu uma parada, mas a gente pretende voltar com nossos salgados. Mas no momento nós estamos trabalhando com os nossos geladinhos gourmets e dando foco para eles, né? Que maravilha! Tô sabendo que por trás do Ada tem um significado especial, né? Como que foi colocar esse nome? Como é que foi esse processo? Eu sei que a Dona Rose está junto com você desde o início também. Sim. Comprou essa ideia. Na verdade, quando eu pedi para Deus esse nome, eu queria colocar um nome que tivesse, que as pessoas ouvissem o nome e tivesse a nossa cara, né? Porque antes era Bombons é o Chamar. Mas aí um amigo que era designer, ele dizia, mas Bombom é o Chamar. A gente sabe que é o Chamar, é Deus presente. Sim. Então, ele está presente na Estação Ada, mas ele diz assim, bora colocar um nome que tenha a cara de vocês. Aí até ele deu uns exemplos de algumas empresas. Eu entendi o que ele quis falar. Aí eu disse, então, qual seria o nome? Ele disse, não, pergunta para Deus que Deus vai te dar esse nome. Aí eu comecei a orar e pedir para Deus, né? E um dia eu importunei muito, orei muito e pedi para Deus e o Espírito Santo de Deus me falou, né? E o Deus, ele sempre fala comigo me perguntando, né? Quando ele faz a pergunta, ele já me dá um entendimento. E ele me fez uma pergunta: qual foi o primeiro nome que a tua filha te chamou? Quando ele me perguntou qual foi o primeiro nome que a tua filha te chamou, eu lembrei, eu disse, ela me chamou realmente de um nome. Na hora, no momento eu não lembrei, mas aí em seguida Deus me trouxe a memória. Ada, ela não me chamou de mãe, ela me chamou de Ada. Eu tive dificuldade em engravidar. E um dia eu fui à igreja e o meu pastor orando por mim. E ele me disse, eu estava com 5 meses de grávida e aí eu estava podia perder, eu já tinha perdido um, né? E eu já estava ali no milagre, porque os médicos já diziam que eu não podia engravidar. Então eu tive que ficar de repouso. E nesse dia eu fui à igreja e o pastor orando por mim, ele disse, Eliette, ela vem. E com ela vem a prosperidade. E ela não sabia que era menina ainda. Quando ele viu, ele disse que ele teve essa visão de uma criança correndo com os cachinhos na igreja. E minha filha cheia de cachinhos. E um dia lá na frente, ela tinha 5 aninhos, ela correndo na igreja. Ele disse, meu Deus, eu vi essa cena. Então, aí quando eu perguntei para Deus aqui, quando a Sofia já tinha 1 ano e 7 meses já, eu perguntei para Deus qual era o nome. Aí Deus disse para mim, qual foi o primeiro nome que a tua filha te chamou? Aí eu, Ada. Aí eu pedi para minha sobrinha Jaqueline, que estava no computador, minha filha, vê o que significa o nome Ada. Na época eu só fazia bombom caseiro. Sim. E ela pegou e viu, né? Aí ela botou Ada, ADAH, eu disse, não, filha, bota, que deu um outro significado. Sim. Aí eu disse, bota ADA. Aí ela colocou lá e saiu.
né? E aí que o significado de Ada o nome é de origem hebraica, que significa aquela que é próspera. Que é próspera, entendeu? Quando disse assim, é um significado da língua hebraica e significa aquela que é próspera, imediatamente o Senhor me levou a quando eu estava grávida, desculpa, eu estava grávida e que meu pastor disse, ela vem e com ela vem a prosperidade. E aí o que acontece? Quando eu vi o significado, eu não tive dúvida que seria Ada. Então eu disse, Ada Chocolates ou Chocolates Ada? Eu digo, fica lindo de tudo que é jeito. Então vai ser Ada Chocolates. E assim foi. Como eu te falei, aí eu saí dos bombons caseiros, aí comecei bem casado, brownie, fui pro bolo, né? E aí quando eu descobri os salgados, aí fui presenteada pelo meu pai, ele me deu uma máquina de salgados, né? E também já fazia geladinho, só que o geladinho não era o primeiro, né? Não era o principal, né? Aí veio a pandemia, aí saiu, por que saiu de Ada Chocolates? Aí veio a pandemia, né? E aí na pandemia todo mundo teve que se reinventar, né? E na pandemia o que eu mais vendi foi bolo, que foi aquele auge de fazer o bolinho para você cantar o parabéns em casa, fazer a festa com a família. Então a gente nessa época trabalhou muito só com isso. E nessa época eu tive muitos amigos que infelizmente se foram, né? E eu tinha uma amiga, tenho uma amiga que inclusive ela tá agora aqui, que é Thelma, e ela estava muito triste, né? Ela estava passando por um momento quase depressivo, que perdeu muitos amigos, perdeu nossa vizinha e tal. Sim. E eu fui orar, nesse dia eu tive assim muito desespero de ver ela, porque para mim ela sempre foi uma mulher muito forte. E ela sempre me dava essa força, essa imagem de fortaleza. Então eu vi ela muito fragilizada. E aí eu fui orar por ela. E eu orando por ela, eu escutei o Espírito Santo de Deus falar de novo, estação Ada, mas falou numa voz tão linda e firme, disse assim, estação Ada. Quando disse estação Ada, eu disse, Senhor, mudar o nome da minha empresa? Por quê? Aí eu entendi, estação Ada, estação quente, estação fria. Seria salgados e seria os geladinhos gourmets. Que maravilha. Né? E aí foi quando, antes da pandemia, a gente já havia falado, né, da possibilidade de ir para o supermercado Mateus, aí veio pandemia e tudo, e só depois da pandemia que a gente voltou a procurar a pessoa que nos ajudou, né? E aí ele disse que estava tudo de pé. Aí nós começamos a botar, né, o projeto, né? E aí foi dando certo, graças a Deus, e hoje a gente está em 5 Mateus. E essa prosperidade toda está sendo muito conhecida, né, dona Rosa? E com a parceria também com a Bistrô da Vovó. A Bistrô da Vovó, que está no SESC. E também na Deguste, que na fica cafeteria. Cafeteria, né? Medical Center de Aracati. Na verdade, ela pulou muitas coisas, porque tem muitos testemunhos, detalhes, muitos pormenores lindos que Deus fez, que Deus agiu. A questão da máquina de salgado é um testemunho muito lindo, aonde estava buscando ela e eu e orando na presença de Deus quando Deus falou, né? E naquele momento a gente passando por bastante dificuldade financeira, orando só nós duas aqui, apresentando ao Senhor, e à noite teve oração aqui em casa. Sim. Né? E eu disse, Eliette, porque nesses projetos vamos apresentar para Deus e ficar entre a gente, né? E ali eu estava vendo aonde que cabia dentro dos cartões aquela prestação, porque não é uma máquina barata, né? E aí, quando foi à noite, quando nós estávamos orando aqui em casa, né? Deus usou uma irmã e disse, tá preocupada, né? Mas quem vai fazer a prestação sou eu. Que bênção. Entendeu? Então, aquilo que a gente pensava que poderia vir de 18 vezes, de 24 vezes, Deus usou o papai e a presenteou. Com relação à Ada Chocolates, na verdade, quando ela ficou desempregada, que ela já estava com a filha dela,
você sabe que tudo muda quando uma pessoa, né, fica desempregada. Então, ela recomeçou a fazer os bombons, Sim. que ela já havia feito uma época. Eu vendia nas repartições, lá onde eu trabalhava, nas repartições próximas, uma forma de ajudá-la. E quando ela ficou desempregada, um dia ela fez os bombons por incentivo de uma sobrinha, né, que estudava no SESC, e ela disse: tia, a senhora faz bombons tão deliciosos, a senhora está desempregada, por que a senhora não faz? Eu vendo na faculdade. Só que ela teve vergonha de vender e ela comprou quase tudo depois do que ela disse. E hoje ela é baixinha, acho que ela não tem 1,5 m, mas ela é nossa pequena gigante. Ela que está na frente da Estação ADA hoje, Deus colocou ela assim na nossa frente, na parte toda burocrática, ela que faz todas as negociações com o Matheus, com as outras parcerias. Então, quando a Eliette recomeçou, eu disse: olha, porque eu preciso contar isso, porque é interessante contar até para fortalecer pessoas, mulheres que estão começando. Então a Eliette, eu assumi algumas contas dela, porque ela ficou desempregada, o marido dela estava desempregado na época, não estava? Estava desempregado. Então eu disse: olha, ela já havia se desfeito de algumas formas que ela tinha dos bombons. Sim. E eu disse: olha, eu vou disponibilizar para ti R$250 no cartão. Vai no Matheus e compra o que precisar, vai no Cantinho Doce e compra o que precisa. Então ela foi com R$250, eu disse: tu divide. Porque eu já tinha as minhas despesas, tinha as dela que eu havia assumido, né? E aí ela fez. E quando foi no dia seguinte, quando ela terminou de fazer, ela viu uma mesa lotada de bombons. E ela, dentro dela, se desesperou. Ela disse: meu Deus, eu fui arrumar mais contas para a Rosileide pagar. Quando ela me disse, mas ela fez teve uma conversa no coração com Deus, que eu só fui saber depois. Quando ela me falou algo sobre aquela quantidade de bombons, eu disse: Eliette, tem tanta gente que conhece teus bombons e gosta, que procuram por que tu não fizeste mais. E aí nós ligamos para algumas pessoas. Nessa tarde, a minha sobrinha ia viajar para o interior e muita gente gosta das coisas que ela faz. E quase todos foram vendidos, né? Na verdade, todos foram vendidos. E aquele dinheiro arrecadado, ela foi e comprou algum material. E eu comecei a escrever algumas coisas com ela. E eu fiz uma anotação de mais ou menos 29, 28 de setembro de 2011, quando ela fez essa primeira compra. Então, eu disse: compra com o dinheiro que você receber, compra mais material e deixa o cartão que a gente vai pagando. Foi comprado mesmo parcelado. E aí, eu disse pra ela refez os bombons e a venda ficou, né, não estava saindo. Eu disse: Eliette, pega esses bombons, põe dentro de um depósito, numa sacola que eu vou vender pra ti de porta em porta no quadrado. Ela disse: tu vai? Eu disse: vou. Por isso que ela não tem vergonha. A gente não sabia vender, não sabia lidar com o cliente. Ela disse: tu não tem vergonha? Eu disse: não. Eu sei o que eu vou vender, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei a qualidade do que eu vou oferecer. Só que no dia que eu saí, eu não vendi um. E eu não sabia vender. Sim. Eu não tinha essa experiência, né? E eu chegava, por exemplo, em um laboratório e perguntava quanto estava no exame. Aí eu chegava numa loja e perguntava, eu via as coisas das blusas, das roupas que tinha, que não tinha, eu perguntava. E por fim eu perguntava assim: a gente pode vender alguma coisa aqui? Aí eu olhava para a sacola e disse assim: por que a senhora quer vender alguma coisa? Aí eu dizia o que eu estava vendendo. Não vendi nada as 3 primeiras vezes que eu saí. Isso foi final de setembro de 2011 para começo de outubro de 2000. No final de outubro de 2011, eu já conhecia todo mundo no Patrac, nas clínicas, no Banco do Brasil, que funcionava aqui. Foi exatamente. Pronto, foi. E aí ela dizia assim: tu não tem vergonha? Eu digo: não. Aí a gente ainda nem conhecia ninguém do Matheus, e eu usava o dono do Matheus, mesmo sem conhecê-lo, assim, porque hoje a gente tem essa parceria, e eu usava um senhor lá no nosso interior, que era um comerciante, que também começou pequenininho, e ele até já faleceu, é o pai da nossa prefeita lá, atual. E eu dizia assim: Eliette, o dono do Matheus e o Manuel Varão, eles vendem óleo, eles vendem café, eles vendem sal. E eu ia dizendo, só que eles não vendem de um a um, oferecendo de casa em casa, mas eles começaram pequenininho. Sim. Então eu vou, porque eu sei que eu estou vendendo, não estou na esquina, eu sei o que eu estou vendendo, e por aí foi. E quando chegou dezembro, o pessoal já conhecia, a gente já fez umas degustações dos bombons pequenininhos. E a primeira Páscoa dela foi em 2012. Gente, ela não deu conta. Ela passou 36 horas sem dormir. 72 horas. Sem ar-condicionado, porque não se trabalha com chocolate no calor. Então, eu vou ser sincera, a lavanderia era lavanderia de manhã, mas ela se tornava bomboniera à noite. Por quê? Porque a gente preparava tudo, a gente colocava os lençóis, assim, para não cair nada de bichinho, assim. E nesse período estava chovendo. Então, tinha todo o cuidado. Aí, até que as coisas foram acontecendo, Deus foi abrindo as portas. Aí veio a cozinha dela, que foi no quarto lá na frente, se mudou tudo, colocou azulejos, tudo, ficou uma cozinha. Aí depois foi caminhando, foi esse projeto. Mas o que eu quero chegar é que quando foi o recomeço que se tornou Ada Chocolates, que foi eu vendendo de porta em porta no Quatrac, foi 28 de setembro de 2011. Faltando 2 dias para fazer um ano, em setembro de 2012, que ela havia recomeçado. Sim. Com R$250. 1 quilo de chocolate preto, né, Leti? 3 quilos. 3 quilos, 2 chocolates. E preto e um chocolate, 1 quilo de chocolate branco. Chegou um caminhão baú aqui da Harold com 180 quilos de chocolate. Aí começou. Depois. Faltando 2 dias para completar um ano. E essa venda
Cresceu muito, teve que é o período que mais vende chocolate é na Páscoa, né? Mas aí chegou 2015, aquela onda de fitness, né? As pessoas de academia e malhação, e teve uma queda brusca nas vendas. Foi então quando ela começou a fazer os outros cursos foi para São Paulo, fez curso de bem casado, depois teve os brownies, que são deliciosos, infelizmente não tem nenhum hoje aqui para vocês, porque a gente está focado mesmo só no geladinho. Mas tem geladinho, teve os bolos, muitos bolos maravilhosos, deliciosos, sabe? E aí foi o recomeço da estação ADA, foi quando Deus mudou e tudo começou a acontecer, mas eu não sei se eu vou tomar a frente dela, mas é muito difícil a gente empreender. A gente encontra muitas barreiras, muitos preconceitos. Os impostos, eles barram muita gente, porém a gente procura fazer, debaixo da graça de Deus, tudo certinho, tá tudo ok dentro da empresa dela, não se deve governo, não se deve nada. Estamos trabalhando. É difícil, eu entendo que a Ana Chocolate talvez ela esteja começando a dar os primeiros passos, saindo do engatinhar para os primeiros passos. Muito bem. A gente sabe. A gente fala um pouquinho, né? Mulher fala. Que história linda, viu, gente? Tem muitos testemunhos que mas eu quero deixar assim, eu não podia estar aqui sem agradecer. Primeiro a Deus, claro, porque vocês podem perceber que Ele está em tudo. Inclusive, vocês estarem aqui, com certeza é Ele que usou esta moça maravilhosa aqui. Né? Então, Deus, né, o meu pai, a minha irmã e a Jaqueline. E, claro, as meninas que trabalham comigo, que abraçam a Estação ADA, né? Que hoje nós somos 4 meninas, né? Todas mulheres guerreiras, que todas têm uma história, né? Uma história de dores, outras de alegria, como toda mulher, né? E é isso, eu acho que dentro de cada mulher tem uma força muito grande, né? E essa força se chama filho, né? Eu tenho isso, né? A minha irmã, ela não tem filhos gerados, mas ela tem filhos gerados no coração, e essa geração de filho, de amor de filho, fez ela ter forças para me ajudar, porque assim, ela me adotou como filha, sim, né? Então eu sou a filha gerada no coração, né? Eu tenho filha no ventre e do coração, né? A Geise, então nós somos mulheres, né? E toda mulher tem uma força que se chama filho. A gente tem sempre um propósito de doação, né? E é isso que é ser mãe. É sempre se doar sem querer nada em troca. Que quando a gente, às vezes eu não entendia quando eu não tinha filhos, que a minha mãe dizia, não é minha filha, mas é meu filho. Às vezes quando eu queria fazer mesmo os meninos errados, aí eu fui entender quando eu tive filhos. Filha, a gente faz porque a gente ama, a gente consegue levantar, mesmo com dor, né? Como eu todos os dias eu levanto com uma dorzinha da fibromialgia, mas eu digo, eu tenho uma filha. Eu preciso me levantar, eu tenho, né? É uma promessa, né? E ela veio, e com ela veio a prosperidade. E essa prosperidade, necessariamente, a gente quando olha prosperidade, a gente acha que prosperidade é só dinheiro. Mas tem muita gente que tem muito dinheiro, não é próspero em felicidade, não é próspero em paz, não é próspero em alegria, que só Jesus pode dar para a vida da gente. E quando a gente encontra esse Jesus, a gente entende que essa prosperidade, essa alegria, ela é maior. E que o que vem depois disso é o complemento que Jesus traz, né? O dinheiro, é a prosperidade que o nosso trabalho nos dá. Então, é assim, se eu puder passar para alguma mulher que necessita de força, creia. Eu passei por depressão, venci. Eu passei por 2 princípios de câncer, venci. Eu passei por um aborto porque eu não podia ter filhos, né? Eu tive miomas e aí fiz uma miomectomia e os médicos disseram que se voltasse os miomas eu não poderia ter filhos. Com um ano e meio voltaram os miomas e para a glória de Deus, em tudo na minha vida para a glória de Deus, eu engravidei com miomas. Tive a minha filha, quando terminou, que eu perguntei para os médicos se eles tinham tirado os miomas, ele disse, não tinha mioma nenhum dentro do seu útero. Então, eu vivo de milagre. Eu sou fé. Então, quando eu digo que eu vou contar a história da Ada, eu digo assim, quem não acredita em Deus, então não acredita na minha história. Porque a minha história é escrita por Ele. Foi escrita e é escrita por Ele todos os dias. Então, é fé que move a minha vida. E são mães que surpreendem, né? A dona Rose, que é uma mãe de coração. Minha e dos meus irmãos. E ela adota pessoas. Quando ela ama pessoas, ela carrega a causa da pessoa. E é isso, eu digo que ela é mãe de coração, porque ela realmente é. E você, Eliette, mãe da Sofia, a promessa de Deus na sua vida. E existem várias mães, vários tipos de mães. O importante é o sentimento que é passado, né? O cuidado para com o filho. Mas, como nós parabéns que surpreendem, a gente tem essas mulheres maravilhosas. Outra mãe guerreira. Que surpreendem. Geise foi a responsável por escrever a Eliette no nosso quadro. Aonde que surgiu essa ideia? Como que foi aí essa inscrição? Assim que eu vi que teve lá o chamado, né, no programa que eu escuto todos os dias, né, de Amácia, aí eu fui e olhei lá, fui ler as regras direitinho. Aí ela veio, assim, na mente, Eliette, Deus. Aí eu disse, vou escrever, aí eu botei lá, tudinho. Eu não sei nem se eu escrevi certo para o produto, porque eu não tinha olhado o Insta primeiro. Aí depois que eu fui ver, eu botei lá, acho que eu botei geladinhos regionais, assim. Aí não botei o endereço certo, tipo, fingi se não acertar o endereço. Então eu fiquei muito feliz quando ela foi sorteada. E agora chegou aquela parte que a gente ama, né, dona Eliette? Conheceu o famoso geladinho gourmet.
Estação A. Da Estação Ada. Dona Rosa já falou ali que não tem outro igual, viu? Aqui no estado. Então vem com a gente, tá? Você também notar, daí um gostinho, né? Com certeza. Vontade de provar também. Então vamos lá. Vamos lá. Chegamos na cozinha da Estação Ada e já estamos com essas delícias. Tô sabendo, Dona Eliette, que tem aí um que é o carro-chefe, um geladinho que sai bastante. Aqui, qual é o sabor? Até a embalagem diferente, viu, gente? É selada, né? Também, selada, com duas embalagens, né? A higienizada, ela já é higienizada para o cliente. Onde ele estiver, ele pode comer sem medo, porque está higienizada. E o nosso carro-chefe é esse, ninho com Nutella. A criança, o adulto, o jovem, vai ninho com Nutella. E tem uma casquinha, tem um negócio diferente. Os nossos produtos Prime, quase todos têm uma casquinha, né? O que não tem casquinha tem geleia, né? O Delícia de Abacaxi tem geleia, o mousse de maracujá tem geleia, Sensação casquinha, brigadeiro, nosso tablitada, né? Nosso tablitada, ele tem uma casquinha de chocolate branco, né? Com amendoim, tem uma barra de chocolate muito gostoso, né? Nós temos nós trabalhamos com 5 classificações, né? Sim. Que é o Prime. Temos o tradicional, nós temos o zero lactose, o Kids e o frutada. E aí a gente está trabalhando aí para chegar com muito pedido, é o zero açúcar. Muito breve nós estaremos aí com 2, 3 sabores aí de zero açúcar, porque hoje, né, muita gente, não só a pessoa que é diabética, mas a pessoa que quer fazer o corte do açúcar, né? E a gente tá trabalhando em cima desse novo produto. Isso aqui é uma maravilha e tem outras mãos aí, né, por trás dessas lindezas, dessas gostosuras. Me perdoa você que tá aí do outro lado da tela e não tá conseguindo agora provar, mas depois você vai ter oportunidade. Mas quem são essas outras pessoas? Uma equipe muito bonita, muito florida. Hoje nós vamos sentir falta ainda aí de 3, né? 3 dessas flores aqui da Estação Ada. Mas hoje tá aqui a Kátia, a Rosileide e a Geisane, que está aqui, que veio nos ajudar, né? Foi ela que nos trouxe a esse programa. E tá faltando, né, a Karina e a Maiara, né? A Maiara tá de férias, então a Jaqueline, que ela, como já foi falado, ela é assim uma grande força na Estação Ada, né? Ela é nossa funcionária à distância, mas nosso coração tá perto. E elas são as pessoas que fazem essa gostosura chegar à sua mão, né? E para você deliciar. Olha, eu vou provar, tá bom? O pioneiro, que é o ninho com Nutella, prêmio, da categoria prêmio. Sai bastante, né? Muito. Olha, outro que vem é o coco, o tapioca, que é da tradicional, né? E a linha de zero lactose, nós temos 4 sabores também. Gente, é bom? Olha, aqui não é um programa lá da Plim Plim, não, mas dá vontade de fazer. Uma delícia, viu? Com certeza. Bom, e eu queria só interromper um pouquinho, porque eu preciso dizer onde estão os nossos produtos, né? Eu acho que eu quero falar assim um nome, locais que estão, né? É no Mateus, do Renascença, Coama, Calhau, Vinhais e Turu. Também colocamos no SESC, na Bistrô da Vovó, e temos na cafeteria Deguste, no Jaracati, no Medical Jaracati. Meus amores, muito e obrigada. Aqui também iFood, gente. Aqui no Planalto Anil, e temos iFood a partir das 11. Maravilha, meus amores, muito obrigada. Deus continue abençoando. Amém. A empresa, o propósito de vocês. E você, que é um momento que surpreende também, parabéns para você. É verdade. Parabéns já pelo dia. Parabéns. Todos os dias
é nosso dia. Mas tem um dia especial, que é aquele que escolheram para dar aquele presentinho bom. E quem sabe, né? Vamos lá nos Mateus ou no iFood dar um presentinho, uma delícia estacionada. Quem será para a mamãe. Mãe, né? E parabéns, feliz Dia das Mães para vocês. E é isso. Mulheres guerreiras empreendedoras. Quem será a próxima mãe que surpreende? Fica ligado aqui no 92.